Pode Já foi. começar? Bom dia, Renato, tudo bem? Aqui é Diana, né? Eu sou advogada de São Paulo. É, eu conheci o projeto da Grazi, né? Da Grazi que também está aqui com a gente, que é idealizadora do alcoolismo feminino, um coletivo, né? Que tem como fim específico ajudar mulheres que buscam ajuda para o tratamento da dependência do álcool, né? É, o coletivo ele existe desde o mês de fevereiro, né? E atualmente ele já conta com mais de 65 alcoolistas que buscam orientação, é, tiram dúvidas com pessoas experientes no tratamento da recuperação. E agora a gente está trabalhando na formação desse coletivo, na estruturação, né? Afinal, quanto mais integrantes, mais isso necessita ser estruturado. E aí eu tive acesso, fazendo uma busca na internet, ao material que você escreveu sobre coletivo versus associação, um material extremamente didático, super pontual, que fez com que eu entendesse melhor o momento desse coletivo, né, que tem 2 meses de vida, e como a gente pode se estruturar de uma forma organizada, sem necessariamente precisar de um registro nesse momento, enquanto é tão novo o, o projeto. Então, assim, a princípio, conhecendo um pouco o projeto, que foi o projeto do alcoolismo, eu queria que você falasse um pouco o que você acha, se você acha que realmente a gente tem que seguir essa diretriz, que você já explicou um pouco antes, para depois a gente debater uns pontos mais gerais, por favor. Diana, gratidão, viu, pelo contato. É um prazer muito grande estar com vocês aqui. É, eu estou com a apresentação que a Grazi também enviou do coletivo, então, se quiserem apresentar, talvez um pouco mais para frente, acho que vai Tá, ser muito bacana, porque vocês estão fazendo um trabalho bem legal em rede, né? sim, E sim. E Grazi estava até comentando que agora nessa pandemia que a gente está, as pessoas estão em casa e aqui nos Estados Unidos, né, eu estou falando de Nova York, tem só os serviços essenciais que estão abertos, né? E as lojas de bebida também estão abertas porque são um serviço essencial, né? E a gente viu os dados que as vendas aumentaram muito. Sim. Então, a economia toda está tudo meio congelado, devagar, mas as bebidas aumentaram. Quer dizer, as pessoas têm uma tendência nessa época de talvez se vulnerabilizarem, né? E então, assim, quero agradecer e parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo, viu? Legal, Muito, obrigada. muito importante. Essa questão da criação, né, de uma organização, o que eu tenho visto é que muitas vezes um grupo de pessoas se junta e quer começar alguma coisa, tem ideias ótimas, né, pensa numa missão, como que a gente vai fazer e tal. E aí chega, esbarra naquela questão, então temos que formalizar, né, criar um CNPJ, criar uma ONG, uma associação. E nesse momento, o que eu vejo é que a energia cai muito, Uhum, porque você deixa de falar daquilo nas reuniões, daquilo que é parte da missão, né, que é o que trouxe o grupo junto, que é fazer o bem ou uma causa, e começa a discutir coisas tipo como que vai ser o estatuto, o que tem que fazer, qual que é a burocracia, o cartório, e nessa parte aqui de Assembleia Geral vai funcionar assim, o conselho fiscal vai funcionar assado, que são coisas chatas, né? São poucas as pessoas que olham para aquilo e o olho brilha. E exatamente. a gente quer já, tipo, conversar e vamos combinar, você faz isso, eu faço aquilo, né? E então, eu vejo que muitas vezes isso mata a organização, né? Mata primeiro porque
você está numa mobilização lá, né? As pessoas voluntárias pegando seu tempo, reunir e tudo mais, e de repente essas reuniões começam a ficar chatas, pesadas. Você para de falar sobre o que você quer fazer e começa a falar sobre, né, a estrutura para isso. E depois que você formaliza, se chega a tanto, né, tem uma série de dificuldades também. Primeiro, lidar com cartório, né? Quando a gente formalizou a nossa cidade, poxa, o estatuto teve que ir e voltar umas 2 vezes. E isso que a gente tinha advogado e gente olhando assim, né, e checando tudo para ver se estava direitinho. Porque são muitos detalhes, são muitas coisinhas assim que tem. Aí você vai, paga as taxas do cartório, que dá tipo R$ 800, R$ 1.000, né? É uma dica, se forem por esse caminho, eles cobram por página. Então, a dica é colocar a letra pequenininha e usar o menos, menos páginas possíveis, né? E aí, tá, você registrou, depois tem que ir para a Receita Federal para abrir o CNPJ. Aí é mais uma saga de site, ir lá pessoalmente, levar os documentos. Eu não desejo para ninguém, sabe? É muito chato. E depois, ainda você fica com algumas obrigações, né? Uma obrigação é o que você escreveu lá no papel. Então, no nosso caso, da Associação Nossa Cidade, quando a gente criou, a gente colocou bonitinho lá uma estrutura de diretoria, né? Diretor tal, tal, tal. E 2 meses depois, a gente viu que aquela estrutura não ia funcionar para o nosso grupo, sabe? De ter aquele negócio estanque, assim, esse diretor vai fazer captação de recurso, um mandato de 2 anos, né? Próprias pessoas falaram, olha, eu não tenho como me comprometer por 2 anos, sabe? Eu posso fazer agora, né? Então, a gente acabou que depois de um tempo, teve que levar de novo para o cartório, fazer uma nova versão, mudar, pagar tudo de novo, o que é normal, porque a gente está experimentando, né? A gente está em grupo aprendendo o que funciona, o que não funciona. Então, esse é um outro dificultador. E o terceiro dificultador são os custos que vocês vão assumir por mês. Então, tem que contratar um contador. O contador, ele vai, mesmo que vocês tenham muita pouca movimentação, ele tem que fazer declarações para a prefeitura todo mês. E é um trabalho, né? Então, você tem que pagar o contador todo mês. E para um coletivo que está aí nascendo da boa vontade das pessoas, às vezes isso é um peso desnecessário de agora nós vamos ter que levantar R$ 400, R$ 500 por mês para pagar esses custos só para a gente existir, né? E aí tem que começar a passar o chapéu entre os membros, mesmo que o pessoal tenha boa vontade, aí tem que já pensar em uma pessoa para fazer essa função. As pessoas esquecem porque a vida é movimentada, aí tem que ficar cobrando, na hora de ficar cobrando, já fica aquele mal-estar de, né, ter que pedir dinheiro e tal. É muito chato. Sim, Então, sim. a recomendação que eu dou é o máximo que der para adiar isso, sem perder qualidade das coisas que vocês vão fazer, melhor, né? Como que você adia isso? Primeiro é ver assim, a gente realmente precisa de um CNPJ para as coisas que a gente está fazendo, né? O que o CNPJ vai nos trazer de possibilidades, né? E o segundo é, de uma certa maneira, ver se existe maneira de fazer o que vocês querem fazer sem esse CNPJ, né? Nos Estados Unidos, tem uma coisa muito comum aqui que chama fiscal sponsors, né? São organizações que elas patrocinam institucionalmente a outras organizações. Então, elas respondem frente ao fisco americano por essas outras iniciativas e organizações, né? Então, vai captar um recurso? Capta,
por essa organização que está, né, com um guarda-chuva e repassa o recurso para o coletivo, para outra organização. Então, com um CNPJ, né, você mata dois problemas, né? Às vezes, a questão é uma questão assim, até de representação, né? Ontem eu conversei com um grupo, um coletivo também lá de Santa Luzia, e uma das coisas que eles me falaram é o seguinte: às vezes a gente quer fazer uma reunião com a prefeitura, com um vereador e tal, e eles não recebem a gente porque não é uma associação, não está formalizado, né? Eu tenho uma questão política aí, né? A Grazi, ela atua aí no meio político, ela sabe que não é por causa disso, né? Os gabinetes se abrem ou se fecham pela vontade de quem tem a chave deles, né? Mas, da mesma maneira, né, um coletivo ele pode estar atrelado a uma outra organização e se apresentar, né, de uma outra maneira. Então, olha, nós somos coletivo X, fazemos parte dessa federação ou dessa organização maior, né, talvez politicamente tenha alguma vantagem. É a maneira como se apresenta. Eu não vejo tanto como um requisito legal, né, de ter CNPJ vai fazer diferença ou não. E um caminho também que eu sugiro, então, para os coletivos e para as organizações, é fazer uma experiência, né? Pegar um tempo, fazer um estatuto como se fosse registrar e ficar aí 6 meses atuando com esse estatuto de mentirinha, né? Para ver se ele funciona, porque aí você tem mais agilidade para mudar as coisas, né? Então, assim, um pouco de tirar essa pressa de, a primeira coisa que a gente tem que fazer é registrar. Não, a primeira coisa que vocês têm que fazer é aprender a trabalhar como coletivo, né? Um ouvir a outra, ver o que funciona, conhecer, né? Esse conhecimento você saber qual que é o estilo de de outra pessoa para não para funcionar bem, né? A maior causa dos coletivos, das organizações não irem para frente não é porque eles não têm CNPJ, é porque a turma ainda não aprendeu a trabalhar junto, né? Sim, sim. Faz todo sentido. É uma questão que. E são pessoas que muitas vezes são desconhecidas, elas vão se conhecendo. A Grazi está aqui para testar que ela juntou pessoas do país todo. Você está entendendo? Então, eu lendo na internet, encontrei, tirei dúvidas com ela. De repente, me apresentei como advogada, querendo participar da organização, porque eu achei o projeto muito lindo. E só que ela me conhece há 1 mês e meio, você tá entendendo? Então, assim, nesse 1 mês e meio a gente já presenciou pessoas muito empolgadas que não quiseram permanecer na brincadeira, porque viu que estava, na verdade, as pessoas viram que não era uma brincadeira, que era realmente sério, que elas teriam obrigações para levar. E você fala muito isso no material. Tem a questão de jogo de poder, tem a questão de prioridade na vida, né? Aquilo que não te traz dinheiro, que você está fazendo do seu coração e que de repente a vida não vai permanecer como está, né? Que todo mundo tem um tempo disponível maior do que antes da pandemia para sempre. Então, possivelmente, quando a vida voltar a rodar no ritmo como vivíamos, cada um vai priorizar e não sei o quanto essas pessoas que hoje estão engajadas vão querer permanecer na causa no futuro. Então, faz muito sentido essa questão que você ponderou de vamos começar engatinhando, vendo como as pessoas vão se manter no projeto no decorrer do tempo, sentindo maturidade, talvez não seja o CNPJ que realmente faça diferença. Dentro do projeto, o alcoolismo feminino, já existem algumas ideias, como, por exemplo, o lançamento de um e-book, um vídeo com
com depoimentos, são projetos que acompanham e a gente espera que isso tudo consiga fluir independente da existência de um CNPJ, mas eu acho que de verdade a gente precisa sentar e analisar se a gente não tem como se apoiar numa outra instituição, né, guarda-chuva, como você mencionou, para poder, de repente, utilizar os benefícios da legislação, ou seja, eles quais forem, e conseguir fazer com que o coletivo sobreviva independente da existência real de um registro de associação e de um CNPJ lá na Receita Federal, né? Então, acho que isso faz todo sentido e a gente já até havia conversado um pouco antes, depois da leitura do seu material, e acho que é dessa forma que a gente pretende iniciar mesmo o projeto. Muito obrigada, foi muito legal. Eu queria conversar um pouquinho com você agora sobre o formato do estatuto, né? A gente sabe que existe a legislação, o Código Civil por trás, mas eu queria saber sobre diretrizes para a formação de um estatuto. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ele tem que ser simples, ele tem que ter... Como que eu posso me orientar para isso acontecer? Eu acho que o mais simples possível, melhor, né? O estatuto, ele tem alguns elementos obrigatórios. Então, por exemplo, a finalidade é um dos primeiros elementos que você tem que colocar. Minha sugestão para a finalidade é que vocês deixem essa parte ampla, porque permite flexibilidade, né? E sobretudo, muitas vezes, se você consegue atrelar isso aos finais, né, que são a codificação aí das atividades que você tem na hora de registrar uma organização, isso é interessante, porque alguns contratos ou mesmo sobretudo contratos, eu diria, mas até mesmo em editais você cai um pouco nisso, né? Eles fazem uma limitação baseada na finalidade. Então ele fala, olha, você está dentro ou não está dentro, né? Por causa do que você tem no seu estatuto. Certo. Não é sempre, tá? E é cada vez mais raro. Mas algumas vezes a gente caiu nesse ponto daí e fez uma diferença ter isso daí mais amplo, né? Então, é uma primeira sugestão nessa parte de finalidade, deixa bem amplo. Na parte de estrutura, normalmente ele pede 4 cargos principais, que é presidente, secretário e tesoureiro. Pode colocar outros, né? Diretor de tecnologia, diretor de não sei o que e tal. Agora, quando você tem os cargos, você tem também um processo de decisão, de eleição das pessoas para esses cargos, né? E isso acontece normalmente numa Assembleia Geral. E você tem que registrar isso na ata e levar para o cartório. Porque na hora de abrir a conta no banco, o banco vai pegar o estatuto e ver quem que pode fazer as movimentações, né? Normalmente é o presidente e o tesoureiro. Às vezes coloca que são os dois juntos, né? Então tem que ter a assinatura dos dois. E ele vai comparar isso com o nome que está no registro da ata para poder criar essa conta, né? Então, aqui também, a minha sugestão é deixar só esses 4, porque senão acontece aquela situação assim, vamos decidir que a Cris vai ser a diretora de não sei o quê, né? Aí ela está lá como diretor não sei o quê, é ela que vai fazer as coisas, ninguém quer fazer isso porque já está o nome dela, né?
sim, e daqui a 2 meses a crise, a vida vem e fica de cabeça para baixo e tal, ela começa meio que se afastar. E você fica naquela situação assim de, crise, e aí, você vai vir na reunião, não vai e tal, e que é totalmente desnecessário. Se você tem uma estrutura que ela é mais flexível, né, que não está imobilizada pelo estatuto, né, e simplesmente você faz essa definição pelo contexto. Então, olha, gente, a Cris está passando por um momento dela lá, tal, vamos tirar essas obrigações da costa dela, né? E outra pessoa dá Assume. uma mão nesse momento, né? Então, é muito mais humano, permite uma relação muito menos assim de normativa, né? De obrigação. O seu nome está lá, agora você está preso para sempre nisso, né? exato. E então, assim, esses 4, né? Presidente, vice, o tesoureiro, o secretário. Normalmente, o secretário é quem vai cuidar da documentação, o tesoureiro da prestação de contas e tudo mais, e o presidente, o vice, da gestão. Uma coisa interessante é que você pode ter quantos vice-presidentes e presidentes e tesoureiro que quiser. De presidente eu não estou bem certo, mas vice-presidente e tesoureiro eu sei que sim, né? Então também é interessante às vezes ter mais de um, né? Então tem 3, 4 vice-presidentes, ótimo, né? Um está com alguma dificuldade, tem um outro, né, que pode assinar ou enfim. E a mesma coisa para tesoureiro. Às vezes vocês têm, já que é um trabalho assim voluntário, às vezes funciona bem quando você divide as funções por várias pessoas. Pode falar, Grazi. Você colocou aqui, pode tirar uma dúvida? Pode. Bom, eu estou pensando aqui, Diana, né? Oi, Cris, né? Falei com a Cris. Oi. Primeiro, obrigada, né, Renato? Está ajudando a gente aí. Eu sou associada lá da nossa cidade, aqui em BH, né? E que bom que a gente encontrou, que a Diana teve essa feliz coincidência de encontrar o Renato, quando ela falou Renato Orozco. Eu falei, gente, nada é por acaso, né? O poder superior vem e fala assim, peraí, deixa eu juntar aqui, enfim. Você está falando dessa questão da estruturação, sem registro, para a gente ir sentindo e tal, e ontem, quando eu fiz até a apresentação e tal, esse material, como a gente lida com vidas e mulheres que estão em sofrimento, assim, a grande maioria das mulheres que estão ali tem muito pouco tempo sem beber, elas acabam, a gente percebeu que a gente precisa contar com mulheres, assim, lógico, exceções, mas assim, já com um tempo de sobriedade, sabe? Uhum. E aí ontem eu pensei assim, bom, a gente precisa, como coletivo, até para ir testando, de repente ter mais pessoas numa função, como você falou, da estruturação. Porque a gente vai perdendo essas pessoas, é como se tivesse uma reserva, não é isso? Você acha prudente, assim, essa... Sim, é uma forma de ganhar resiliência, né? Porque é como se você tivesse, assim, várias mãos e aí uma sai, mas tem outra embaixo para segurar, né? Então, eu acho que é importante isso. Olha, você no caso específico do coletivo de vocês, né, tem essa questão toda do alcoolismo, mas em qualquer coletivo a gente vê essa dinâmica, né? A vida vem, a pessoa entra em crise conjugal, financeira, depressão, então doença na família, e tal, e é natural esse entra e sai, né? É preciso ter um grupo que seja estável, que vai ancorar o processo inteiro. E são essas pessoas que você quer para diretoria, né? E também
tem um conselho, né? Normalmente é o conselho deliberativo, né? Que é um grupo que está mais para a parte estratégica. Nos Estados Unidos, esse conselho deliberativo, normalmente, ele está mais ligado à captação de recursos. Então, as pessoas, inclusive, que colocam dinheiro lá para fazer um negócio funcionar, né? E abrem portas, contatos, tudo mais. Então, esse grupo daí, o ideal é que sejam pessoas mais comprometidas com a organização, que já têm uma bagagem, um tempo e um compromisso, né? Para afirmar esse compromisso, a minha sugestão é que tenha uma contribuição financeira. Não tanto pelo dinheiro, mas mais quando a pessoa faz essa contribuição, ela está sinalizando um engajamento, um compromisso com aquilo, né? Ela valoriza aquilo, né? E forma uma caixinha, menor que seja, vai ajudar a gastos, como criar um site, né? Fazer uma campanha especial, enfim, por aí, né? Acho que a Cris fez um comentário. Queria fazer uma perguntinha. Eu não sabia como escrever, levantei a mãozinha. Dentro exatamente dessa discussão, porque eu fiz um movimento diferente do da Grazi, Renato, porque o meu projeto ele foi idealizado nascendo em um local físico, né? Então, na verdade, foi o contrário, né? Eu tinha o espaço e a ONG ia funcionar, o meu grupo também é um grupo de apoio, também para mulheres, mas para outro segmento, mas ele ia ocorrer num espaço físico. Então, eu cheguei, na verdade, e como eu sou advogada, eu cheguei a redigir o estatuto, ia ser uma associação, e aí acabou que a Covid nos pegou e a gente agora está começando virtualmente. Mas um dos pontos dentro disso que a gente está falando, que eu acho que vale pontuar, pelo menos foi o que eu fiz, mas eu achei essa ideia da gente... Eu, na verdade, já tinha conversado com uma diretora de uma ONG e ela tinha dado essa sugestão, né, de você começar embaixo, como um projeto, né, de alguma organização maior, exatamente para você desafogar a parte de obrigação e até ter acesso, por exemplo, a determinados relatórios, enfim, que dependendo, né, do tipo de financiamento que você recebe, você é obrigado a fornecer e acaba gastando, né, gerando investimento. Mas uma coisa que eu fiz foi que na redação do estatuto, que ainda não está assinado, não está pronto, mas eu vou começar a fazer isso que você falou, começar a testar, eu também incorporei algumas das exigências da regra da OCIP. E o Conselho Fiscal é uma dessas exigências, né? Então, você estava falando aí do tesoureiro, mas, na verdade, o que eu fiz, Grazi, assim, eu tive exatamente essa preocupação, quer dizer, do estatuto ele ser o mais enxuto possível, né? Mais simples, e eu vi alguns modelos que eram extremamente burocráticos e processos de reunião muito, né, muito burocráticos, isso realmente não é viável, mas eu também, para evitar essa elaboração de muitos estatutos, eu já busquei criar ele dentro daquilo que a regra da UCIP pede, mesmo que tenha, né, uma exigência de tempo de vida da organização, e não necessariamente no início você vai conseguir usufruir
né, daquilo que é exigido, mas você já cria, né, o estatuto social e já começa a trabalhar de acordo com os parâmetros que vão ser necessários no momento que você, né, tem aí uma expansão, né, um maior crescimento. Então, uma coisa que eu andei pensando, mas agora o meu estatuto vai ficar de stand-by, até porque não tem nem como as pessoas assinarem, né? Sim, Porque agora está todo mundo em lockdown. sim. Acho que faz sentido. O Conselho Fiscal é outro elemento do Estatuto, né, que pessoalmente, eu vejo muita dificuldade de ter um Conselho Fiscal que realmente faça a função, né, fiscalize e tudo mais. Eu vejo que costuma ser algo que está lá no Estatuto, tem as pessoas que são os conselheiros fiscais, mas na prática não, não vejo as coisas acontecendo, né? Em várias Eu acho que é organizações. muito. Eu acho que a questão, assim, é muito interessante, né? Porque eu venho do mundo corporativo, né? Então, trabalhei 20 anos com empresas. Então, esse mundo aí de terceiro setor é um mundo novo para mim. E a verdade é que, assim, o Conselho Fiscal é um órgão técnico, né? E os integrantes, né, de, de, de organizações como as nossas não são, por natureza, pessoas técnicas. Eu acho que, nesse sentido, eu acho que eu sou privilegiada, né? Uhum. Porque, como eu venho desse mundo, eu já selecionei 2 pessoas da minha confiança e que o engajamento delas no projeto é ser o conselheiro fiscal e que eu já defini que o engajamento delas é me fiscalizar, né? Sim, sim. Então, assim, são pessoas que trabalham em multinacionais como diretoras financeiras, como controllers, estão sendo escolhidas para desenvolver o cargo por conta da qualificação, porque realmente, assim, tem um conselho fiscal para as pessoas pessoas que não têm a menor familiaridade com aquilo, ficarem assinando pasta, realmente não Não, faz. eu acho importantíssimo, né? Porque é aquele olhar de mais ou menos de fora, né? Assim, a É, gente não está na administração, de conseguir apontar fragilidades e apontar necessidades, né? Então, assim, o que a gente fez na nossa cidade é que o Conselho Fiscal ele não é apenas para fiscalizar a parte contábil, né? Ele é para vir com essa visão de advogado do diabo, né? De que pode dar errado, quais são os riscos. A gente está sim, tendo o impacto que a gente gostaria de ter, né? Então, não só na parte financeira, mas na parte também de impacto social e de missão, e trazer essa voz de trazer a pauta para o dia, né? A agenda. Olha, gente, vamos conversar sobre isso. Por que que a gente não tem esses documentos bonitinhos, organizados, né? Isso aqui não é um problema? E trazer para o Conselho Deliberativo para as pessoas começarem a conversar e discutir, né? Eu quero comentar uma outra coisa aí sobre essa questão do estatuto, que assim a gente começou falando, né, da necessidade, talvez da conveniência de adiar o máximo possível e testar, né, e tudo mais. Depois a gente entrou um pouco sobre a pergunta da Diana e aí, como que esse estatuto, existe algumas recomendações para esse estatuto? E aí começamos a falar sobre os cargos, a assembleia, a finalidade, tudo mais, né? Agora, eu acho que é também importante a gente ver o seguinte, que o estatuto ele é
elemento burocrático, né? Um documento que é exigido por lei para você conseguir, e tudo bem. Só que a realidade de um coletivo, ele é menos sisudo e burocrático e detalhado, sabe? E acho que os dois eles se chocam, né? Então, assim, a alegria que você quer, o companheirismo, a amizade que você quer dentro de um coletivo, não é regido por estatuto, é regido por outras normas informais, não faladas, né? E aí eu acho também que nesse processo de testar um estatuto, vocês podem também traduzir ele para uma linguagem mais acessível, sabe? Uma linguagem mais relacionada a ritos e a rituais e a valores e a brincadeiras, né? Então, o conselheiro fiscal, né? Ele pode ter um outro nome, né? Ele pode ser o guardião de sentimento, e a gente dá um chapéu para ele, assim, de diabinho, né? Com dois chifrinhos, e aí na reunião ele coloca lá aqueles dois chifrinhos, ele fala, bem, agora eu vou falar tudo que eu acho que eu tenho que falar aqui. E aí, como ele está com um personagem, né? Tá até com uma fantasia, ele não é o chato, ele não é o burocrata, né? Ele é um personagem que está dentro de uma brincadeira. Então, assim, acho que para um coletivo, esse tipo né, de alteração, de você brincar mais, colocar personagens ao invés de cargos, colocar e personagem que pode mudar, né? Igual numa brincadeira, a gente está brincando de polícia e ladrão, eu sou polícia, você é ladrão, daqui a meia hora, a gente vai, vamos trocar agora, né? Sim, E, sim. e igual, ter essa flexibilidade, quer dizer, o que a gente está fazendo é algo muito sério e tem um impacto na vida das pessoas e tudo mais. Mas a gente não precisa fazer isso de uma maneira séria e pesada. A gente pode fazer isso de uma maneira divertida, que traga uma leveza para o nosso dia a dia, né? A gente sai do trabalho e fala assim, que bom, agora vai ser a reunião do coletivo e nós vamos sair dessa reunião melhor do que a gente entrou, um sorriso na cara, ao invés de ser, agora vamos começar a estar registrando na ata aí, né, um negócio todo regido por estatuto. Não é sustentável, né? Tem uma Sim, frase que é, sim. se não for divertido, não é sustentável. Então, podem fazer isso também, né? Essa tradução. Você tem o estatuto, mas você tem o desestatuto. Né? Sim. Você tem os rituais, né? E você tem os encontros e os personagens. Eu Legal. adorei isso, gente. Eu vou falar, é a minha cara, porque eu falo com as meninas, né? Eu chamo, né? Eu falo meninas, eu falo, gente, tem que ser confortável, a gente tem que se sentir bem, né? Todo mundo está dando um tempo, que tempo é um bem tão precioso, né? Para o coletivo, por amor, porque ninguém está ganhando dinheiro, sabe? A gente está dando amor para outras mulheres e a gente precisa sentir esse amor entre a gente. Então, até a última reunião que a gente fez na segunda-feira, a gente contou piada, assim, né? A gente teve um momento de descontração e a gente estabeleceu que a reunião vai ter, né, teria no máximo 1 hora. Quando deu 1 hora, ela disse, não, vamos ficar mais, porque estava gostoso. Então, eu tenho essa preocupação. Vira e mexe, a gente conversa, né, Diana, e a gente fala, tá confortável, não tá sobrecarregando, você tá bem com isso e tal, o tempo todo com essa preocupação com as pessoas que estão se doando, né? Acho que isso é importante, sim. Uma ótima ideia. A roupagem, né, os termos que a gente usa, né, a gente pode humanizar eles também. Então, na nossa cidade, a gente tem 3 categorias de associado, né? Os líderes, os coordenadores e os colaboradores. Agora a gente está quase no final aí da gestão, né? No ano que vem já tem eleição, e uma das coisas que vai fazer é mudar o estatuto também, aproveitando que vai ter equipe cartório e tal.
E aí, a sugestão que eu vou levar é da gente mudar esses nomes, né? Em vez de ser associado líder, ser o associado padrinho. Ao invés de ser o coordenador, é o guardião, né? E ao invés de ser o coordenador, é o cidadão, né? Então, Legal. Legal. com isso a gente vai, assim, colocando um pouco mais de cor, né? Engraçado que na reunião que a gente fez, quando a gente falou de líder, que a gente está criando um e-book, a gente quer desenvolver um documentário e tal, e a gente está colocando as caixinhas, e aí eu falei líder, porque eu também venho de multinacional, gestão comercial e tal, então para mim é líder, é venda, não sei o quê, a minha cabeça é muito engessada, eu estou saindo desse mundo corporativo, né? E aí as meninas, ai, Grazi, líder não coloca esse termo, elas não estão confortáveis, sabe? Achei legal, assim, a sua ideia, a sua sugestão, já vamos até começar a pesquisar, né, Diana, procurar Sim. uns nomes, assim, para que elas se sintam, não se sintam nessa posição, apesar de estarem, sabe? Assim, bem legal, Bem obrigada. legal. Renato, eu queria tirar uma dúvida com você. Na verdade, assim, eu anotei aqui outros 2 pontos sobre a inscrição do coletivo no Idealist, né? E o que você acha, quais são os rumos, sua opinião sobre um coletivo estar lá. E depois a gente falar um pouquinho sobre o projeto Awesome. Então, eu queria tirar uma dúvida com você sobre o Awesome, mas eu queria saber sobre o Idealist, queria que você desse sua opinião. Estar lá pode aproximar pessoas. Me fala o que você pensa de uma organização estar lá no Idealist. Legal, gratidão. Vou até aqui compartilhar na tela, que já está aqui, né, o grupo Certo, coletivo Alcoolismo Feminino. E é uma plataforma que ela funciona como uma páginas amarelas, né, para o certo. bem, para a área social. Então, ele estando aqui, ele permite que as pessoas tenham aqui o contato, né? Podem até colocar também um e-mail, telefone, e tem aqui a descrição sobre o que faz, né? E vocês podem, deixa eu entrar aqui num perfil meu, e Dragon Dream, né? Que é também um grupo. E O você meu eu registrei como organização, Renato. Tem problema não, né? está registrado como grupo. Não, o meu não Não, é esse. não, o dela é outro, o da Cris é o Ser Ela. Ah, o Serela, tá. Não, não tem problema não. Assim, muitas vezes até a fronteira entre organização e coletivo, ela é muito tênue, né? Então, não tem problema nenhum, não. Pode ficar lá assim, né? E eles funcionam de maneira mais ou menos similar. A única diferença é que a organização, ela pode cadastrar emprego e estágio na área social, enquanto coletivo é só voluntariado, que é esse daqui, Certo. olha. Você posta Uhum. de voluntariado ou evento, né? Então aqui vocês podem colocar o que vocês precisam em termos de voluntariado. Então às vezes, estão precisando de um designer, né? E aí você fala que busca esse designer gráfico para isso, 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 a descrição e né, nas próximas telas vem data, né, duração, ou pode colocar também um evento, se tiver um webinar, tudo mais, e ele vem aqui para a plataforma, né? Na plataforma funciona como uma páginas amarelas, né? Então, a pessoa quer encontrar aqui um grupo de ajuda, né, que são os coletivos, agora a gente, por causa da pandemia, está chamando de grupo de ajuda Covid-19. Depois, quando acabar isso tudo, a gente espera que seja em breve, continua, né? Esses grupos continuam
fazendo outra Certo. coisa. Uma pessoa que, por exemplo, quer se voluntariar num projeto, ela vai entrar, vai procurar na região dela e vai conseguir encontrar aí um grupo que ela possa apoiar, por exemplo, né? Ela pode procurar organizações, grupos ou a vaga de voluntariado, né? E ela pode colocar o termo alcoolismo, né? Então, vamos dizer que ela não é de região nenhuma, né? Ou está tão preocupada com a questão da região, mas ela quer atuar nesse caso. E ela vai encontrar aqui o grupo de apoio, e entrando no grupo de apoio, ela vai encontrar todas as formas de ajudar que vocês listaram lá, né? E vai encontrar também emprego, organização, né? Relacionadas a esse tema no mundo inteiro. E tem um mapa também, que é para o caso aí do Covid, né? Que é um mapa onde a gente tem listado por geografia cada um desses grupos. Então, vou colocar aqui Belo Horizonte. Uberlândia. Aqui foi para Uberlândia. Tá bom, Minas Gerais. Foi na rua Belo Horizonte. Aqui. Esses aqui são os de Belo Horizonte, né? Legal. Daqui a pouco está um pouco lento, porque como eu sempre está gravando. E aí cada um desses pontos é um coletivo. Né? Que legal. E aí você clica, cai naquela tela lá. Então, é uma forma assim, de dar visibilidade. Acho que a Grazi caiu. Ela me mandou uma mensagem dizendo que ela não está conseguindo acessar mais. Bom, acho que ficou bem clara essa questão aí do projeto, muito interessante também. E como último ponto aqui, eu coloquei a questão do awesome, até tinha conversado com você sobre isso em mensagem anterior. Qual que foi a minha dúvida? Quando eu entrei no site principal, eu vi que em Minas Gerais tem um projeto focado para Brumadinho, só que lá, na organização, ele fala sobre inscrever novos projetos. Como funciona isso? Aí eu pensei, será que eles aceitariam receber sei lá, o projeto de um coletivo de alcoolismo feminino no Brasil, que é uma coisa nova, que não existe? Isso é considerado um projeto novo ou não? Não tem uma abertura nessa organização para projetos nesse contexto? Como que funciona? Então, um pouco de contexto, né? Uhum. De novo, o Awesome Foundation é uma fundação também nesse estilo daí de não ter CNPJ, né? Eles são 91 capítulos em 14 países. Coletivamente, nós já apoiamos 4 milhões e meio de dólares para 4.500 projetos. Esses aqui são os projetos, né? Alguns projetos mais recentes. Esse é em Liverpool, Ann Arbor, São Francisco e assim por diante. Tem aqui na Armênia. E a maneira que funciona é o seguinte: você tem capítulos por cidade, né? Então, cada capítulo ele é composto de 10 pessoas, ou mais ou menos, mas vamos dizer 10. Cada pessoa ela é uma doadora. Ela coloca R$100 ou $100 do próprio dinheiro num bolo com essas outras pessoas. Então, 10 pessoas vezes $100, você tem $1.000, né? E que está escrito aqui, ó, $1.000 de cada vez. E faz uma chamada
para projetos que sejam awesome, que sejam incríveis e precisem de $1.000 para dar um empurrãozinho. E é isso. Aí o grupo vai e dá esses $1.000 para esse projeto. Quer dizer, é um negócio muito simples, não precisa de CNPJ, não precisa de nada, né? É bem simples mesmo, mas está bem grande aí no mundo inteiro. E aqui você tem esse Envie Seu Projeto, que deve ser o que você está falando, que são Então, ele tem que estar vinculado a um capítulo, é isso, né? Exato, é. Então, Tá. Entendi agora. Capítulo, e aí tem vários, né? Tem um aqui que é para você mandar para qualquer capítulo. Então, sim, você pode escrever isso para esse daqui, N chapter. Mas não são todos os capítulos que financiam esse tipo de projeto, né? Por exemplo, o capítulo de Brumadinho, que é o que a gente tem aqui no Brasil, cadê ele? Brasil Brumadinho, né? Ele só financia projetos que foram naquela região atingida pela barragem. A gente tinha um capítulo no Rio, e que está inativo, e um capítulo em Minas Gerais que estava inativo, né? E tem capítulos temáticos também. Então, tem um capítulo aqui que é o do deficiência, ou livrarias, ou veganismo, né? Então, tem duas maneiras que vocês podem participar. Uma, enviar para o capítulo global, para N, né? E aí a sugestão que vocês escrevam em inglês, que a maioria dos capítulos não está aqui no Brasil. Ou vocês podem criar um capítulo também, um capítulo temático relacionado ao alcoolismo feminino. Sim, foi essa a ideia. Na hora que eu vi, eu falei, dá para a gente começar uma coisa nova aí. E pode ser. A gente parte do que o não a gente já tem, então, quem sabe, né? Exato. E é muito simples, né? Vocês precisam só de algumas pessoas compromissadas a doar um dinheiro para o prêmio, né? Certo. Esse valor pode ser o valor que vocês acharem, né? Se de repente vocês acham que um prêmio interessante é R$1.000, é R$1.000. Se é 2.000, é 2.000, 5.000, 5.000, R$500, né? O número de pessoas também varia. Normalmente são 10 pessoas doando $100, né? No capítulo de Minas Gerais, eram mais ou menos 10 pessoas doando R$1.500, R$150. Então, tinha um prêmio de 1.500. E os prêmios eram mensais. No do Rio, eles selecionavam um projeto a cada 2 meses, mas cada um contribuía com R$200. Então, era um prêmio maior, era 2.000, 2.500. E tem um capítulo na Armênia que são 50 pessoas, cada um contribuindo com R$20 ou R$50, e aí fazia também Quando você diz assim, dessa parte que contribui, então a ideia é, quando você tem um capítulo, você junta pessoas dispostas a sustentar aquela ideia, e essas pessoas que serão as financiadoras desse valor. É isso? Elas são as financiadoras, né? Então elas tiram do próprio bolso para financiar, certo. E elas são quem vão escolher quais são os projetos Entendi. que vão ser financiados, né? Então, no caso, seria uma chamada assim para o Brasil inteiro. Olha, se você tem algum projeto que atua na questão do alcoolismo, né? Envie para cá. As pessoas enviam esse projeto, elas precisam escrever só 3 coisas. Quem é você? Qual que é a sua ideia? E o que você vai fazer com o dinheiro? Pronto. Se quiserem, pode colocar questões adicionais, mas as questões básicas são essas, né? E aí tem a gente tem acesso à lista toda desses projetos, né? Esse grupo se reúne uma vez por mês, talvez pelo Zoom, e escolhe de acordo com o perfil que o grupo quer. E aí, na verdade, uma das pessoas desse coletivo vai receber esse dinheiro na pessoa física, né?
Normalmente a gente faz para fora, né? Não é para o próprio coletivo. As pessoas que estão colocando dinheiro, elas vão doar esse dinheiro para um Sim. projeto externo que... Não, eu sei, mas, por exemplo, digamos que o alcoolismo feminino, que não é hoje uma pessoa jurídica, vai lá e inscreve o seu projeto para receber o dinheiro. Isso. Operacionalmente, se não tem uma associação, uma das pessoas vai receber isso na pessoa física. Isso? É bem... Normalmente é bem informal tudo, sabe? Então, a gente não tem pré-requisito de tem CNPJ para receber o projeto. Qualquer pessoa pode vir com uma ideia legal, né? E também não tem nada de agora vocês vão ter que prestar contas. A gente não pede prestação de contas, é o dinheiro para você fazer o seu projeto e vai com Deus. Faz o projeto, a gente confia em você, né? Uhum. E se o projeto não der certo, não precisa devolver o dinheiro, não. Faz parte, né? Os projetos Claro, não claro. dão certo. Então, Entendi. Então, no final, acabam que são duas frentes, né? Você divulgar aquela sua ideia, ainda que ela seja nova para o contexto dos capítulos atuais, e também tentar reunir pessoas, né? Quando você escreve esse projeto, para que elas sejam colaboradoras daquela ideia. É uma não, coisa que você lança, né? é Na que verdade. Mas são, elas não vão ser colaboradoras do seu projeto, é isso que ele Não vão falou. ser colaboradores. Não Exatamente. necessariamente. Na verdade, você cria, né, uma nova linha de ação, né, do plano e busca colaboradores para angariar os fundos para investir naquela linha de ação. É claro que você vai submeter o seu projeto, pode ser que o seu projeto seja escolhido, né? Mas são diferentes. Uma coisa é o capítulo, né? Pois é. O capítulo é esse grupo de pessoas que está financiando. E a outra coisa são os projetos Isso. que são financiados. O Exatamente. projeto que é financiado, ele só recebe o dinheiro e vai executar o projeto. É Né? isso. Legal. E o capítulo que está financiando, eles só juntam o dinheiro e escolhem qual o projeto que eles querem dar o dinheiro, né? Entendi. E, Legal. então, assim, isso pode ser um caminho para o coletivo, se vocês acharem interessante fazer essa chamada para outros projetos que aconteçam, que não é do próprio coletivo, serem financiados, né? Às vezes tem uma cidade pequena, alguém tem uma ideia que pode ser utilizada e precisa de dinheiro para isso. E o coletivo ele serve para financiar, né? Entendi. Legal. Muito bom. Então você sai um pouco do executor, você passa a ser financiador. Entendi. Legal. Bom, do meu lado, as perguntas eram essas. Eu queria saber se a Cris tem alguma coisa para colocar, se ela quisesse posicionar mais algum ponto. Acho que, de uma forma geral, o papo foi muito bom e eu estou satisfeita com as respostas com a ideia que a gente trocou aqui. Cris, fica à vontade, se você quiser. A única pergunta que eu tenho, Renata, é porque elas estão em Minas, né? Eu estou no Rio. Você conhece o Nossa Cidade, assim, a sede dele é Minas, não é? Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a gravação aqui, que aí a gente fala sobre a nossa cidade e eu começo de novo a gravação para o outro vídeo, né? Tá bom. Combinado.